Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Falando com, e hoje vamos falar com a professora Evância Bala. É professora do Departamento de Economia na área de Teoria Jurídica, Política e Relações Internacionais, é doutorada em Ciências Políticas e Relações Internacionais na área de Estudos Europeus. Portanto, temos as condições todas para falar sobre aquilo que pretendemos, que é a guerra na Ucrânia. Senhora professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O nosso objetivo é falar consigo, ouvi-la, para perceber a situação a que chegamos. Infelizmente, a partir de 24 deste mês, do mês passado, 24 de fevereiro, houve, hoje parece-me que se diz isso com unanimidade, uma mudança no panorama mundial. A paz duradoura e que se pensava que seria para sempre foi interrompida bruscamente com uma guerra na Europa, coisa que já não se via desde o final da Segunda Guerra Mundial, se houver uma exceção para umas pequenas caramuças que nós nem considerávamos guerra. Eu, portanto, introduzia já este assunto para que, perguntando-lhe como é que a senhora professora faz o enquadramento da situação geopolítica que nos faz chegar a esta situação. Temos de um lado a Rússia, que se sente, ou se sentia, ou se sente intranquila com a NATO por perto. Os países que eram da ex-União Soviética estão pouco tranquilos com a Rússia por perto, e daí quererem aderir à NATO. Alguns deles aderiram, outros não, e, para surpresa de muita gente, começaram manobras junto à fronteira com a Ucrânia e, finalmente, conforme o presidente americano foi avisando, havia uma preparação para invadir a Ucrânia. Eu estou a andar muito depressa, mas para andar devagar, a professora explicará isso mais em pormenor. A situação, de facto, verificou-se, essa invasão, e é nelas que estamos já há 13 dias, uma guerra que se pensava mais rápida do que aquilo que está a ser. Professora, foi para si uma surpresa esta posição de Putin, mesmo tendo em conta o que já tinha havido antes na Geórgia, também na Ucrânia com a ocupação da Crimeia? Foi para si uma surpresa ou era algo previsível no campo da análise das relações internacionais e da geopolítica na Europa? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Trata-se de uma temática muito interessante, com grande impacto para a região, mas também para o mundo. Relativamente à sua questão sobre se era ou não expectável a atuação do Putin na Ucrânia e a invasão do país. Diria que se nós pensarmos, se olharmos para a linha condutora do presidente Vladimir Putin, desde que tomou posse em 99, alternando entre primeiro-ministro e presidente até hoje, não seria uma surpresa, porque segue uma lógica e um contexto e uma visão concreta. Agora, antes de passar na análise, digamos, desta própria visão, deveríamos, penso eu, primeiro enquadrar, então, o contexto dentro do qual esta guerra ocorre. E a invasão acontece no dia 24 de fevereiro de 2022. Qual é este contexto? Temos no pós-Guerra Fria, num período no tempo entre 45 e 89, que foi a queda do Muro de Berlim, temos um período no qual domina um sistema bipolar.
um sistema com duas grandes superpotências, os Estados Unidos da América e a União Soviética, e os seus polos de influência, os seus satélites. Com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, a Ucrânia declara sua independência em 91 e torna-se um Estado independente, relativamente próspero, com um setor agrícola desenvolvido, bastante desenvolvido, e, em cima de tudo, um poder militar forte, o terceiro maior arsenal nuclear no mundo. O período pós-independência até 94, o ano que foi assinado o Memorado de Budapeste, que dava as garantias de segurança entre ambas as partes, Rússia e Ucrânia, foi um período, portanto, dominado pelas tentativas de afirmação, tanto da parte da Ucrânia como da parte da Rússia na região. O Memorado de Budapeste foi assinado e, no fundo, é um momento que foi histórico no sentido de que a Ucrânia aceita devolver as armas nucleares à Rússia em troca de garantias concretas de segurança da parte das grandes potências e dos países signatários do memorando. Federação Russa, Estados Unidos da América, Ucrânia e Reino Unido. E a Ucrânia adere, então, ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isto dá, de alguma forma, garantias à Rússia sobre a não ameaça da parte da Ucrânia. Por outro lado, dá um enquadramento de garantia à própria Ucrânia de que terá a proteção dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, das forças ocidentais. O outro momento, em termos de acordos mais mediático, são os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk que vão na mesma lógica, que foram acordos assinados em 2014 e 2015, no pós-anexação da Crimeia à Rússia, e para resolver, no fundo, de novo, questões de segurança. Mas, senhora professora, se me permite interrompê-la, sim, com certeza. No seguimento do Memorando de Budapeste, há, digamos aqui, um problema já causado quando depois tiveram de fazer novos acordos em 2014, porque a Rússia resolveu anexar a Crimeia, não é? Digamos que o Memorando de Budapeste não foi completamente seguido, pelo menos pela Rússia. O Memorando de Budapeste dava garantias da parte da Rússia de segurança e de alguma forma, defesa. dava e recebia garantias de segurança. A anexação da Crimeia à Rússia ocorre num contexto que vai perpetuando, de alguma forma, a tensão, porque o próprio Memorado de Budapeste deu margem para uma leitura diferente de ambas as partes. Mas explicando isto procurando explicar isto da melhor forma, da forma mais simples. O Memorando de Budapeste foi assinado em 94 e a Ucrânia dá garantias de que não é força inimiga da Rússia. Por outro lado, a própria Rússia
mantém uma postura, digamos, de alerta máximo para com os países ocidentais, porque não se trata apenas da questão da Ucrânia, trata-se também de um plano mais amplo, da própria expansão do Ocidente às portas da Rússia. E isto, no período entre o Memorando de Budapeste e a anexação da Crimeia, continuou na tensão, independente do próprio memorando. O próprio memorando congelou uma relação de tensão e não avançou para algo mais grave, como é a situação atual. Neste contexto, o memorando teve o seu valor relativo. Por outro lado, olhando para o contexto... Mas a expansão do Ocidente a que a senhora professora se refere, para que toda a gente perceba, tem a ver com a adesão dos países de leste à NATO. E a União Europeia. Não apenas a NATO. Mas segundo Putin diz, o problema dele não é tanto o problema da União Europeia, da parte económica, o problema dele é a defesa. Ainda agora se percebeu nas entrelinhas que é esse o problema dele, diz ele. Pronto. Durante a Guerra Fria, só para contextualizar a situação, durante a Guerra Fria, o Ocidente criou alianças militares no contexto da Aliança Transatlântica, que é a NATO, mas também alianças político-sociais e econômicas no contexto da União Europeia, que representavam, de alguma forma, o próprio Ocidente, os seus interesses e os seus valores. E, ao mesmo tempo, durante a Guerra Fria, a União Soviética cria ligações e alianças similares e o Pacto de Varsóvia, que é digamos, contrabalanço, que foi um contrabalanço da NATO. O Pacto de Varsóvia termina em 91, por outro lado, a não termina. A não expande, o próprio projeto da NATO avança com um aprofundamento, ocupa muitas mais áreas de atuação, pirataria, cibercrime, terrorismo, crime organizado, e, ao mesmo tempo, acontece um alargamento progressivo, que envolve países da Europa Central, países da Europa Oriental e antigas repúblicas da União Soviética. Logo, isto significa um aumento da sua relevância na região nas próximas décadas. Putin e a Rússia sempre viu com maus olhos, digamos assim, esta expansão, e não envolve apenas os países que pertenciam à antiga União Soviética e a vizinhança, mas fala também sobre outros países, por exemplo, a Bósnia, a Geórgia também é um dos problemas da Rússia atualmente, e já afirmaram muitas vezes que não pretendem ver estes países aderir à NATO. Quanto à União Europeia, também está, de alguma forma, dentro deste jogo, se me permitir a expressão de afirmação na região, porque quando falamos sobre a anexação da Crimeia, quanto ocorre? Ocorre numa fase, em 2013 e 2014, uma outra instabilidade, e naquele período o tema número 1 não era a NATO, eram os acordos de associação, Association Agreement, entre a Ucrânia e a União Europeia, que o presidente ucraniano na altura, Yanukovych, não avançou e não assinou. E tivemos as manifestações, as famosas Euromaidan, manifestações da parte de uma boa percentagem de ucranianos que olhavam para um futuro mais perto
mais pró-europeu, mais perto dos ideais, digamos, e dos valores que o Ocidente representa. E começou a instabilidade política, um governo interim, não pró-russo na altura. A resposta de Vladimir Putin foi avançar com um ato bélico, não foi, como referiu muito bem no início, não foi o primeiro. Desde os anos 90 foram várias, digamos, vários casos de surgimento de regiões étnicas separatistas que a Rússia apoiou, como na Moldávia, na Geórgia, também na Ucrânia. Portanto, estamos a falar sobre uma linha de atuação e uma estratégia que segue um padrão. Mas a professora falou numa expansão da NATO. Deixe-me ter uma visão diferente. O efeito é o mesmo. E agora, com o que sabemos hoje, os países de leste é que tinham e têm interesse em entrar para a NATO. Tanto faz no caso da NATO como da própria União Europeia. Por exemplo, a Ucrânia hoje tem, por exemplo, um produto per capita muito abaixo, por exemplo, de Portugal ou dos outros países de leste que entraram para a União Europeia, que já ultrapassaram Portugal. O que seria a Ucrânia, com toda aquela potencialidade que tem, toda aquela área, aquela população de 40 e tal milhões de habitantes, tudo aquilo integrada na União Europeia, era uma maravilha para o ucraniano. Portanto, são eles próprios que percebem isso. Por outro lado, estando na NATO, estão mais defendidos de uma ameaça russa, não é? Portanto, são eles que querem vir para a NATO. Aliás, em determinada altura ainda se falou na própria hipótese, um bocado contraproducente, quando houve ali algumas oscilações logo no princípio, da própria Rússia entrar para a NATO, já não se percebia essa lógica, mas tudo isso, houve uma grande vontade de uma aproximação ao Ocidente, porque com a queda do Muro de Berlim e com o fim da Guerra Fria, como explicou, não há dúvida nenhuma que a União Soviética perdeu. Com a queda do Muro de Berlim, perdeu. Portanto, aquele conceito daquilo caiu. O mundo ocidental provou ser mais robusto e ser aquilo que de facto as pessoas querem, desde logo a liberdade, a democracia liberal, etc. E é tudo isso que parece estar em confronto com a vontade de Putin, e também aproveito para perguntar, onde é que ele se situa mais, se ele quer reconstruir a União Soviética ou se é um czar que quer a mãe Rússia, o grande e primitivo Império Russo, que já de si é o maior país do mundo, mas por visto ainda quer mais. Ou se de facto ele tem alguma razão nisto. Eu não conheço na história, e a professora pode ajudar-nos nisso, de qualquer tentativa de hostilidade da parte ocidental. Em qualquer guerra ou conflito ou instabilidade, acontece que nunca é a culpa de uma das partes, no sentido de que haverá sempre algo a apontar também à outra parte. E neste caso particular, quando falo da outra parte, não falo da Ucrânia, falo do Ocidente. O Ocidente, no período pós-Guerra Fria, cometeu vários erros. Dentro dos erros que o Ocidente cometeu, e sob a liderança principalmente dos Estados Unidos da América, foi uma estratégia de alguma forma miópica, no sentido, não uma visão para com o futuro. Subestimou o poder da Rússia, subestimou também o passado e a memória imperial do país, que isto tem um impacto significativo nas relações internacionais,
em vez de aproximar a Rússia num diálogo, em parcerias, numa aproximação significativa com o Ocidente, numa visão de alguma forma comum, e bloqueá-la no contexto no contexto político-jurídico e institucional, no qual poderia, de alguma forma, influenciar, perdeu esta oportunidade. E isto foi um erro do Ocidente. Por outro lado, quando falamos sobre a adesão dos países do antigo bloco soviético à NATO ou à União Europeia, é uma questão complexa. Sim, estes países têm a ganhar. Por outro lado, também o alargamento das instituições, tanto da NATO como da União Europeia, tem como objetivo também trazer mais segurança, mais estabilidade na região, numa lógica de que, quanto o meu vizinho também está numa situação estável, isto, de alguma forma, também alarga a minha própria segurança. Não interessa eu ter uma casa muito bem protegida, se exatamente no portão da mesma está um criminoso ou uma pessoa perigosa, neste sentido, trazendo assim e alargando o seu alcance de segurança, e tem uma política de vizinhança própria à União Europeia, e que tem como objetivo primordial a promoção da democracia, dos seus valores, financiamento para a recuperação e fortalecimento econômico destes países vizinhos, além da eventual adesão, que é uma hipótese. Também tem outro tipo de parcerias e de cooperação com os mesmos, numa lógica, sim, de segurança na região. Agora, a adesão dos países, quando referiu à NATO no seu artigo 10 prevê que os países que contribuem para essa segurança e para esta estabilidade é que farão parte ou eventualmente poderão aderir à NATO. Será que o caso da Ucrânia é um caso que traria mais estabilidade ou não? Por outro lado, a questão da União Europeia tem os seus próprios critérios e requisitos. Um país tem que avançar... Mas, senhora professora, isso ficou provado que a adesão da Ucrânia à NATO, pelo menos para a Ucrânia, trazia vantagens, porque a Rússia não a tinha invadido. Ou para mal de todos nós, agora estávamos numa guerra nuclear, mas portanto, o que é certo é que havia resposta da NATO. Portanto, eu hoje percebo aquilo que a professora está a dizer, e confesso-lhe que durante muito tempo também dei algum benefício ao Putin, e até achei, como a professora disse, que o Ocidente devia ter dado mais uma atenção ao Putin e algumas possibilidades, até porque necessitava dele para fazer um contrabalanço com a China. O que é certo é que tudo isso caiu por água abaixo quando ele toma esta atitude que tomou de invadir um país soberano, contra a vontade dele. Não se trata da Crimeia, que não vamos perder tempo com isso, que há muito tempo pertencia à Rússia, desde Catarina a Grande, salvo erro, que foi ocupada pelo Império Russo, mas nem sequer dos territórios onde do Donbass, onde tem havido todo este problema. Parecia a princípio ser esse o problema, mas não, ele quer mesmo subjugar a Ucrânia. Portanto, em termos de defesa, a Ucrânia tinha toda a razão em querer aderir à NATO. Está desejando disso, agora já percebeu que não é possível e abre mão disso, mas mais disso falaremos mais à frente. Em relação às questões económicas, em relação à questão económica, que é diferente da NATO, até porque aí já não entram os americanos, né, na União Europeia, enfim, é a possibilidade de entrar num grande mercado europeu,
com todas as facilidades que isso tem, e isso era certamente vantajoso para a Ucrânia. O que é certo é que isso também ainda não aconteceu. Eu vejo mais uma vantagem de desenvolvimento dos países do que propriamente uma necessidade de defesa da própria NATO ou do Ocidente. Porque, como verificamos, desde a Guerra Fria até agora, em termos estratégicos, não se verifica, e até aproveito para lhe perguntar o seu ponto de vista sobre isso, uma grande diferença entre aquilo que havia e aquilo que há. São as armas estratégicas nucleares russas e são as armas estratégicas nucleares americanas. Não vamos agora juntar as dos outros 7 que ainda aqui faltam, vamos falar da China, nada disso. Mas, sobretudo, o que está aqui sempre a equilibrar isto é o arsenal nuclear. Com Ucrânia ou sem Ucrânia, com Polónia ou sem Polónia, o equilíbrio não se altera. Ou altera. Notou muito bem que as semelhanças, de alguma forma, trata-se do mesmo paradigma do Estado-nação pós-westfaliano e dos seus interesses. Contudo, diria, como também referiu há pouco, o mundo é muito mais complexo do que uma interpretação do mesmo nestes moldes apenas. Como referiu, o mundo não tem uma base que ainda permanece com características fundamentais do passado, como a relevância da força dos Estados Unidos da América e da Rússia e da questão do poder nuclear. Contudo, estamos a passar por uma fase de transformação e não é tão simples como parece. Há muitas observações aqui a fazer. Por exemplo, da parte dos Estados Unidos da América, nesta particular guerra, temos visto uma postura mais soft, mais leve, no sentido de da parte dos Estados Unidos da América, uma hesitação de afirmações com a alta gravidade ou indicação de que pretende ser e continuar como polícia do mundo. E isto também tem vindo a se afirmar durante as últimas administrações americanas, não é recente. Por exemplo, Joe Biden segue o modelo de Trump muito neste sentido, tanto de alguma forma, a pedir aos Estados europeus para tomarem conta e para terem a responsabilidade para a própria segurança da Europa. Por exemplo, até recentemente, a própria Alemanha não contribuía com 2% do seu PIB para a defesa, como era um dos seus compromissos no contexto da NATO. E só após esta guerra, a Alemanha avança e assume este compromisso. Portanto, muitas transformações estamos a observar neste sentido. Por outro lado, os próprios Estados Unidos da América estão numa fase de instabilidade econômica, diria política também, falta de liderança, e também uma crise de credibilidade a nível internacional, depois da retirada das tropas do Médio Oriente, no qual deixaram uma situação lamentável. Por outro lado, a própria União Europeia começa agora com uma dinâmica diferente para avançar no domínio da política externa, segurança e defesa, que é importante. Um exemplo é a Dinamarca, que saiu do seu opt-out, que estava excluída, digamos, de qualquer cooperação com os restantes países membros da União Europeia até hoje, e agora avança e quer participar de forma mais dinâmica e integrada. Portanto, diria que, e aquilo que muito bem referiu, uma dinâmica dos países importantes, como é a China, como é a Índia,
estamos a viver num momento histórico e num momento que não é tão fácil explicar. Tem notas, tem características do passado, muitas vezes esta guerra convencional de forças armadas no terreno fazem lembrar imagens da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, é muito mais complexo. Por exemplo, o Ocidente, neste momento, está a fazer aquilo que os ingleses dizem war using other means. E estas medidas são sanções, são bloqueio cultural, bloqueio... Mas, professora, antes de irmos às sanções económicas, também queria ouvi-la sobre isso, vamos focar-nos naquilo que estava a dizer, para clarificarmos melhor a situação. Falou os Estados Unidos polícias do mundo. Eu penso que os americanos nunca gostaram de ser polícias do mundo, eles não tiveram, foi outro remédio. E a prova está, o próprio Trump, toda a gente considera que é um pouco destrambulhado, é o mínimo que se pode dizer, que dizia, não, vocês, europeus, têm pelo menos cumprir com aquilo que está no Tratado da NATO, que são os 2% do orçamento para a defesa. Ninguém cumpria, não era só a Alemanha, Portugal não cumpre, Espanha não cumpre, a Alemanha, ninguém cumpre. Andou tudo sempre, anos e anos. Houve países que cumpriam. Por exemplo, o caso da Grécia. Pronto. Apesar de ser uma economia muito fraca. Pois, pronto, mas ok. Mas, sabe, mas os gregos tinham lá um outro problema, sabe isso melhor do que eu, porque é grega, não é? Mas os gregos têm lá sempre o problema dos turcos e por isso tudo... Mas pelo visto... Ok, compraram muito armamento. Sim, mas fizeram muitíssimo bem, fizeram muito bem, na minha opinião, fizeram muito bem. Mas o que eu lhe ia dizer era isto. O que de facto, e a grande mudança que aqui há, é que a Europa andou sempre no fofinho do conforto, da paz, tudo certo, à espera sempre do polícia americano. Portanto, nunca lhes passou pela cabeça que Putin armasse uma zaragata destas. E agora, como disse, e bem, e aqui é que é a grande mudança, a Alemanha, que estava traumatizada depois do sarilho que se arranjou com a Segunda Guerra, tal e qual como o Japão, esses nem querem ter exército, têm medo deles próprios, mas se calhar também têm que se armar. Perdão, onde eu queria chegar era de facto nessa mudança que se está a verificar, antes de irmos à parte económica. Já toda a gente percebeu que não está tranquila e que toda a gente tem, para ter paz, tem que recorrer às armas e à defesa. Há aqui um paradigma novo nisto tudo. Putin, a obra do Putin, conseguiu unir a Europa, conseguiu unir a NATO e conseguiu perceber que os europeus percebessem que tinham que mudar de paradigma. Isso levar-nos a mais adiante na nossa conversa, o que é que nos espera no futuro, não é? Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isto antes de irmos à parte económica e às sanções económicas. Não, apenas dizer que este frenetismo, de alguma forma, de militarização, temos a experiência do passado que nunca deu bons resultados. De qualquer forma... Então não deu, professora. Tivemos a Guerra Fria, estava tudo com medo uns dos outros. Então não deu resultado. Já viu, andou tudo confortável. Sim, porque pensamos que, de forma errada, pensamos que depois do fim da Segunda Guerra Mundial não houve mais guerra. Infelizmente houve guerra, até houve mais mortos e mais conflitos no mundo, só que talvez no Ocidente que ficamos protegidos. Isto está a mudar. Muito bem. Agora e a ameaça e o medo chegou mais perto. Vamos às sanções económicas. E entramos também naquilo que se está a passar e que Putin não esperava, toda a gente pensa isso, não é muito difícil de fazer essa análise, mas tudo leva a crer que Putin não esperava uma coisa destas. Primeiro esperava que aquilo na Ucrânia se resolvesse mais rápido militarmente, é um primeiro aspecto, e depois as sanções económicas que caíram em cima.
verificou-se logo que a NATO e os Estados Unidos não estavam para brincadeiras e logo nos primeiros dias cortaram-lhe o acesso à dívida, ao movimento de dívidas, praticamente o movimento bancário. Depois houve a questão das contas dos oligarcas, que digamos é a parte mais espetacular, mas menos eficaz, quando começou-se a perceber que havia mesmo ali uma intenção de bloquear todo o movimento financeiro. Eu diria, assim de grosso modo, era quase o corte do acesso da Rússia à globalização, digamos assim, portanto era o corte com o mundo. E isso tem-se vindo a agravar com o código SWIFT e outros mais, e agora põe-se o problema, inclusivamente, portanto, os Estados Unidos já não importam combustíveis dos russos, pode-se pôr a hipótese, é claro que a Alemanha e a Europa está dependente dessa situação da energia, especialmente do gás e do petróleo russo, especialmente do gás, mas põe-se a hipótese de Putin cortar ele próprio o fornecimento de gás aos alemães e ao centro da Europa, que os põe cheios de frios até ao começo do verão, ficam cheios de frio. Não vão morrer de frio, mas vão ter muito frio, porque não há alternativas, aliás, que eles próprios, por exemplo, os franceses, impediram que se desenvolvessem, que houvesse abastecimento da parte sul, tanto parte de Espanha como de Portugal, e agora estão eles dependentes muito mais da Rússia. Portanto, mesmo a este nível, criou-se aqui uma surpresa total para Putin e para todos nós, e uma situação completamente nova. Portanto, este é o estado da arte neste momento. Uma guerra com algum impasse na Ucrânia, um bloqueio e sanções económicas que estão a afetar a Rússia grandemente, irão afetar a Rússia grandemente, e por ricochete, ou danos colaterais, como quisermos chamar, que vai prejudicar a própria Europa, muito mais do que nos Estados Unidos, não é? Porque os Estados Unidos, mesmo andando mal, e como a professora disse, quando eles estão constipados, já nós morremos de pneumonia há muitos anos. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Tomáramos nós, na Europa, ter os índices económicos que têm os americanos. Em tudo, não é? E, portanto, não é por aí que o gato vai às filhosas. O problema, neste momento, é, de facto, a Europa. Neste momento, creio e temo que estamos no início, digamos, de sentir o impacto desta guerra e as suas repercussões. Muitos dos pontos que acabou de referir, tanto em termos de... e em cima de tudo, diria, o medo e a insegurança relativamente ao ponto que poderia formar o ponto de viragem e o fim desta guerra, parece algo que não está muito próximo, infelizmente. A nossa dependência como Europa no gás natural e nos recursos energéticos da Rússia, e não só, também temos ligações comerciais noutras áreas muitíssimo importantes. Por outro lado, também toda uma dinâmica relativamente à nova ordem mundial, se quisermos falar, esta nova era, tem várias definições. Escolhemos aquela que mais representa aquilo que nós acreditamos. Mas esta nova fase, para pôr isto de forma mais diplomática, a Europa vai avançar e esta situação vai obrigar a Europa a uma maior integração a vários níveis. E além da questão da política externa, segurança e defesa, que referi há pouco, uma maior integração haverá no domínio da política energética e no domínio das energias alternativas. A professora passou muito rápido aí pela parte da defesa,
o que é que parece? Acha que a Europa tenderá para criar um exército próprio para se defender? Ou é inevitável que tenha isso? Temos andado há muitos anos a adiar esse problema. É possível adiá-lo mais? Não é possível, já não é possível adiar muito mais. A União Europeia, com base nos seus tratados, o Tratado de Lisboa, prevê uma cooperação neste domínio, tem uma política externa e de segurança comum e uma política de segurança e defesa comum. Tem, portanto, o quadro político-jurídico e certas previsões nos quais pode avançar para uma cooperação reforçada. E estão a decorrer várias missões da própria União Europeia, civis e militares no mundo. Portanto, a estrutura, desde o Tratado de Maastricht e o primeiro pilar da política externa e de segurança comum, já tem uma história de cerca de 3 décadas. Agora está num turning point, num ponto de viragem, como diz, esta questão do exército mesmo europeu envolve uma série de outras questões. Portanto, eu creio que não vamos avançar neste domínio, certamente, contudo, não no sentido de um exército comum que terá, pelo menos a curto e médio prazo, um comando comum, porque se nós pensarmos na Europa, quem é que teria o comando destas forças armadas europeias? A Alemanha? Portugal? Seria rotativo? Portanto, aquilo que falta ainda, falta aquela questão da unidade, na identidade comum europeia. Professora, O bonito nas relações internacionais é o rotativo. Na vida prática, quem paga, manda. Portanto, forçosamente mandarão os maiores, não há hipótese. Os outros têm, na NATO, sim, como se sabe, quem manda na NATO sim, são os americanos, mas há comandos rotativos, não é? Uma vez manda o espanhol, até Portugal manda às vezes. A NATO é uma organização mais político-diplomática do que propriamente militar, e a Alemanha não tem tido, apesar de ser um poder econômico, não tem o principal poder de decisão em termos de missões, por causa do seu trauma do pós-Segunda Guerra. Isso é por questão de castigo, tanto castigo. Entretanto, nas questões da NATO, se nós pensarmos, falamos há pouco, trata-se da nossa segurança, portanto, temos aqui um interesse comum. Desde que tenhamos interesses comuns, não interessa quem estará no comando. Agora, o problema coloca-se nas questões que não soa como interesse comum. Por exemplo, um ataque da parte da Turquia à Grécia, imaginemos, não vai convencer facilmente os finlandeses de ir ao Mar Egeu lutar, é nesse sentido. Portanto, a questão do exército também poderia dar um outro programa, porque aquilo que nos falta ainda é aquela muito bem, a consciência de sermos uma nação dar com certeza, irá dar essa parte da defesa, irá dar com certeza. O tempo anda de facto muito depressa, eu estou com medo de não termos tempo para ouvir sobre a saída da guerra, a saída deste conflito. Já se percebeu que Putin gosta de estar sempre um passo à frente, estar numa posição de força para negociar. Claro, a Ucrânia tem que resistir, portanto é uma guerra de resistência, percebeu-se já isso, e o objetivo é ir resistindo. Todavia, já houve umas conversações e começa-se agora a verificar que há amanhã um novo patamar, já a nível de ministros dos negócios estrangeiros, mediados pela Turquia, portanto, já com um país terceiro
a mediar as questões. E já verificamos, da parte de Zelensky, dizer que, bom, isso da NATO, já percebemos que eles não estão muito virados para aí, isto não é capaz de ser prematuro, e eles não nos querem, e nós neste momento também não podemos. É uma das vontades de Putin, é a questão da NATO. Portanto, aí parece haver uma conciliação. A porta-voz do governo russo também veio dizer que não, a Rússia não pretende que o governo da Ucrânia mude, pode ficar aquele governo, nós queremos outras coisas. O que não, há aqui uma abertura e já não há bem uma sintonia com aquilo que inicialmente nos parecia, porque o que os russos diziam que queriam era, desde logo, o reconhecimento das independências dos territórios que lá estavam, a não adesão à NATO e o desarmamento da Ucrânia, o que é uma utopia, penso eu. E também toda a gente percebeu que queria derrubar o governo e chegou a dizer, a perceber-se que queria anexar a Ucrânia. Nunca foi muito evidente, mas depois falou nisso, mas depois deixou de falar. Perante esta situação e estas possibilidades todas, com os conhecimentos que tem toda a geopolítica internacional, aquilo que poderá acontecer, o que é que lhe parece? Como é que isto se vai desembrulhar? Como é que poderemos ter uma pausa neste conflito? Porque isto, suponho eu, e dentro daquilo que falamos, não acaba aqui, isto vai ter uma continuação, o que há de dar motivo até para outro programa nosso aqui, para darmos andamento à conversa. Mas o que é que lhe parece que vai acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas? É muito difícil. Eu sei que é. Prever sem acabar por cair em futurologias. Creio que a situação, ao meu ver, está numa fase demasiado inicial para ficar claro o rumo da mesma. Portanto, creio que trata-se de uma crise na qual tanto a Rússia não recuará facilmente das suas exigências, e estas exigências são muitas e vão além da adesão da Ucrânia à NATO, envolve todo um controle da própria Ucrânia, mas também uma visão, de alguma forma, que o próprio Putin tem de uma nova ordem mundial, até um ponto do ressurgimento de um império. Pode não ser igual ou idêntico à União Soviética, como muito ouvimos nos nossos dias, ouvimos com muita frequência esta expressão do ressurgimento da parte da visão do Putin de uma União Soviética do século XXI. Creio que a estratégia e a visão do Putin é imperialista, ou pós-imperialista, melhor dizendo, mas que entra em conflito com o mundo pós-moderno, no sentido de que muitas mudanças acontecem, aquilo que referimos há pouco, da integração, da maior cooperação do Ocidente, de uma integração mais estreita para os países da União Europeia, que não é um Estado, mas é um conjunto de Estados, que funciona num contexto tanto intergovernamental como com características federais, portanto é algo novo. Portanto, é toda uma dinâmica diferente. E nesta dinâmica diferente, a Rússia quer algo mais do que garantias, a não adesão da Ucrânia, porque isto, como disse, já o tem. Agora, o controle do país total, parece-me que da parte da Ucrânia não será uma opção válida a ser aceita facilmente. E depois temos que estar atentos para um possível alastramento a todos os níveis.
Espero que não haja nada que envolva questões nucleares, porque este cenário seria o mais trágico de todos. Esperando pelo melhor, temo para o pior, infelizmente. As conversas são às vezes difíceis de seguir, mas a professora foi para um sítio que é importante e que eu lhe ponho já para não me esquecer. Um dos problemas que existia na Guerra Fria é que se dizia que nós sabíamos, aliás, isso foi mostrado muitas vezes no cinema, em vários documentários, em muitos estudos, em muitas coisas, mas no cinema, porque se via quase, tudo aquilo era ficcionado, não é? O que seria uma guerra nuclear, portanto, as trajetórias dos mísseis intercontinentais, a aniquilação de uns com os outros e toda essa quase o fim do planeta. Portanto, havia um medo mútuo e não se carregava no botão. A guerra nuclear, a Guerra Fria era isso, portanto, havia medo daqui e medo do outro lado. Há quem diga, e a professora é estudiosa dessas matérias e por isso gostava de pedir a sua opinião, há quem diga que os russos e Putin já passaram essa fase, porque a fase de análise chegava no equilíbrio mútuo nuclear. O melhor é não passarmos deste patamar para a frente. E há quem diga que a Rússia já pensou que é aquilo que tem deixado em estado de congelação os líderes ocidentais, agora recentemente, salvo erro, o presidente francês, de alguma resposta do presidente Putin, em que ele deu a entender nós já passámos para além desse limite. Já estudámos e estamos cientes palavras minhas, de um cenário pós-nuclear, dando a entender que da parte da Rússia eles estão preparados para desencadear uma guerra nuclear. Isto será ficção ou será realidade? O que é que lhe parece? De qualquer forma, não seria do interesse uma autodestruição nem da Rússia, nem dos seus adversários, porque uma guerra Mas, nuclear... Mas, professora, parte do princípio que, se for verdade que se avançou neste patamar, quem fez esse avanço e fez esse estudo, neste caso a Rússia, a parte do princípio que não é uma autodestruição. Pode ser parte, mas não é uma total autodestruição. Como agora se diz, é escalar o problema. Portanto, ir mais para a frente, subir a outro patamar. Portanto, conseguir passar da anulação. Anular o outro e não se anular a ele. A criação, como também referiu, a criação deste arsenal nuclear durante a Guerra Fria foi uma tentativa de evitar uma terceira guerra mundial no sentido de ambos terem o mesmo, portanto, nunca foi propriamente uma questão de avançar para uma guerra, uma medida de forças nucleares, seria uma catástrofe. Houve o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, sim, foram utilizadas. E fazem parte das opções, claramente. Mas, digamos, uma utilização das mesmas de forma a ganhar uma guerra seria uma autodestruição total. Portanto, seria um ato de esquizofrenia. Mas acha por isso que é pouco provável que os russos tenham ultrapassado esse patamar. Não encontra nada nos seus estudos, nem lá nunca. Eu confesso que isto para mim é uma novidade, não é? Portanto, tudo isto foram algumas surpresas e esta é uma novidade. Não é? E ainda não vi isto bem explicado, por isso é que estou a perguntar se já encontrou em algum sítio mais alguma coisa sobre esta matéria. Não tenho encontrado nada propriamente sobre esta matéria, porque creio que
também é tudo uma lógica, digamos, da própria guerra, e os ângulos de vista são vários. Como referi há pouco, se é uma opção e se pode passar os limites, infelizmente, aquilo que pode acontecer dentro de minutos pode não ter acontecido durante séculos, no sentido de que basta um acidente, basta um pequeno, um cálculo errado. Não é um brinquedo, ou pelo menos não deveria servir como algo insignificante. E os grandes poderes nucleares têm todos uma equipa que zera estas questões e conselheiros para tal. Contudo, na história nem sempre evidenciamos decisões lógicas. Lógicas no sentido que é lógico minimizar o dano e maximizar o ganho, o benefício. Portanto, não seria lógico, neste contexto, continuará a servir como arma de dissuasão, contudo, repito, os limites e o medo e a possibilidade existem. Bom, de qualquer modo, falaremos disso numa próxima oportunidade, depois de haver mais evolução sobre esta matéria. Porque, agora, o que aqui se perspectiva são cenários. O problema da NATO está resolvido, nem a NATO quer a Ucrânia, nem a Ucrânia pode ir para a NATO, está tudo resolvido, portanto o Putin tem esse problema resolvido. A desmilitarização vai ser difícil e a Ucrânia não vai aceitar. Talvez seja possível aquilo que se fala, mais coisa, menos coisa, de mais um tratado, que será outro nome qualquer, em que engloba, salvo erro, a Rússia, a Ucrânia, a Turquia, não é? Portanto, é mais um tratado, isto falta-me aqui alguém, não sei quem é. Não sei se é a Europa, se é a Alemanha, se é alguém. E para pacificar ali a situação. É capaz de ser um cenário possível. Ou outro cenário possível é isto ir continuando, mesmo que a Rússia tome conta de Kiev, a Ucrânia pode ter um governo no exílio, ali na Polónia, uma coisa do género ali ao lado, e continuar a resistência armada na Ucrânia, portanto, tipo Afeganistão, e a coisa vai continuando. Seja como for, temos aqui um possível cenário, não sei se concorda comigo, de acalmia. Uma acalmia mais pacífica ou uma acalmia mais sangrenta. Mas, porventura, da calmia, ainda que possa agudizar nos próximos dias, mas depois da calmia. E para finalizarmos o nosso programa, faço-lhe uma pergunta complicada, que esta é como costuma dizer, esta é a pergunta que vale 1 bilhão, esta é que vale muito em acertar. O que é que lhe parece, naturalmente, como cientista, como estudiosa da matéria, não estou a perguntar um palpite pessoal, não é por isso que aqui estamos, mas como analista, como estudiosa do assunto, o que lhe parece, o que é que prevê, sem fazer adivinhação, não é? E sei que a pergunta é difícil, existe, encontra coisas fundamentadas naquela vontade expansionista de uma pseudo-União Soviética, de uma União Soviética, seja lá aquilo que for, maior ou menor, existe, de facto, interiorizado por Putin e pelos seus generais e pelo seu governo, existe uma ideia imperialista de expansão, ou haverá uma acalmia da parte da Rússia? Dito de outra maneira, a Rússia será capaz de se enquadrar no novo panorama mundial, como referiu logo no princípio do programa, com a China, a Índia,
a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos e todas as potências que se afirmarem, umas mais do que outras, naturalmente, ou estará sempre subjacente a ideia expansionista, a ideia de recriar a mãe Rússia, o Império Russo ou o ex-Império Soviético, como lhe quisermos chamar. O Império, vamos chamar o Império Russo porque também se mete aqui princípios e fundamentalismos ortodoxos, há aqui coisas de alguma complexidade. Seja como for, a pergunta, de forma resumida, é se encontra ou se lhe parece que há ali, de facto, uma vontade expansionista subjacente numa vontade imperialista da Rússia. Não sei se fui claro na minha pergunta. Sim, foi muito claro. Pronto, aqui uma das questões principais, creio que é a seguinte. Quanto à Rússia, no pós-Guerra Fria, e com, digamos, marcou uma posição muito mais forte, como referi há pouco, desde 99, com a tomada do poder da parte de Vladimir Putin. Tem uma visão concreta, de alguma forma quer sair daquele período que considerou como uma humilhação, um afastamento, não respeito da parte do Ocidente pelos seus compromissos, porque o Ocidente prometeu à Rússia que vai se manter de alguma forma longe do alcance ou longe da vizinhança da própria Rússia. Portanto, Vladimir Putin tem construído gradualmente e tem tomado tanto ações concretas, como vimos no caso da Geórgia, a guerra entre a Geórgia e a Rússia em 2008, na Crimeia, agora na Ucrânia, mas além destas ações concretas no domínio de uma afirmação bélica, com o uso da força militar, uma outra série de tentativas de cooperação fez parte dos BRICS, países emergentes, como o Brasil, Índia, a África do Sul, China e Rússia. Os BRICS não encontraram um espaço para contrabalançar o poder do Ocidente, contudo, toda esta dinâmica e os objetivos de cada um destes países permanecem. Agora, outra questão que demonstra que, de facto, a Rússia tem uma visão, não é apenas através destas observações que nos preocupam claramente por questões óbvias. São uma série de outras medidas, por exemplo, a Rússia criou a União Econômica Euroasiática, na qual participa a Armênia, a Bielorrússia, o Cazaquistão e o Quirguistão, que é, de alguma forma, a semelhança da antiga Comunidade Econômica Europeia, é uma união supranacional. Portanto, tem uma visão de não apenas através da força, mas também através da cooperação, através de estruturas econômicas, políticas, culturais, de criar ligações e, de alguma forma, reanimar a visão da sua grandeza e da sua influência, e isto também reflete-se numa ideologia concreta que a Rússia tem e que contraria a ideologia no sentido dos valores do Ocidente. A própria Ou seja, Rússia, a democracia liberal. Pois, exato. Desafia a democracia liberal. Desafia nesse sentido. Depois, não podemos nos esquecer, focamos na Rússia. Não tivemos tempo nesta discussão, provavelmente numa próxima, que eu sempre faço questão de apresentar os pontos de vista de ambas as partes.
Por exemplo, no caso propriamente dos acordos Minsk, se formos ver a leitura que a Ucrânia faz dos próprios acordos Minsk, é diferente da leitura que a própria Rússia faz. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, para a Ucrânia, os acordos são acordos que são instrumentos para restabelecer a sua soberania, um cessar-fogo, retirada da Rússia do leste da Ucrânia e dá o poder à própria Ucrânia de decidir o seu futuro. A leitura da Rússia dos mesmos acordos é que fornecem instrumentos para quebrar a soberania, de alguma forma, da Ucrânia, no sentido de haver eleições em Donbass, que teriam lugar antes da Ucrânia ter recuperado o controle das suas fronteiras, uma autonomia presente para os regimes de procuração da Rússia, quer dizer, das regiões do leste da Ucrânia, e incapacidade não diria, mas a Ucrânia não poderia facilmente decidir relativamente a questões de tão alta importância para a Rússia como é a adesão à NATO. Portanto, de alguma forma, e como referi, os erros do Ocidente foram importantíssimos, houve uma quebra dos compromissos, por outro lado, isto não valida e não justifica a invasão da Rússia e a ocupação da Ucrânia, nem justifica, no fundo, a retirada do país da sua própria soberania e do seu poder de decidir sobre o futuro e o destino. Isto cabe ao povo ucraniano de decidir. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim, muito mais haveria para dizer, isto também não vai, infelizmente não vai ficar por aqui. Teremos a oportunidade de voltar a falar sobre este tema, outros, o seguimento de todos estes acontecimentos, e resta-me agradecer-lhe a sua amabilidade por se disponibilizar para nos explicar aqui o seu ponto de vista sobre toda esta matéria. Portanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.